Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, mais um programa Palavra Viva. Você que nos acompanha na TV Candidez, aqui na região de Divinópolis. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, da região metropolitana de BH. Você que nos acompanha pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra do Senhor para nós está em Lucas, no capítulo 12, nos versículos 39 até o versículo 48. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vós também ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que contas essa parábola? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e atento, que o Senhor encarregará de dar à criadagem a ração de trigo na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Ora, se um outro servo pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, beber e embriagar-se, o senhor daquele servo chegará um dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o excluirá, e lhe imporá a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Portanto, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. E a quem muito foi confiado, dele será exigido muito mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vários ensinamentos nós podemos tirar desta passagem de Lucas capítulo 12, dessa história do Senhor que tem ali os seus servos, os seus empregados. Jesus dá dois exemplos: do empregado que não faz aquilo que o servo, que o dono o ordena, que o Senhor o ordena, e do servo que faz aquilo que o Senhor o ordena. Só que é interessante, primeiro, que Jesus começa o seu discurso aqui para os apóstolos da seguinte forma: olha, ficai certos, se o dono da casa soubesse que horas viria o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a casa. Vós também ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Então, a primeira coisa que Jesus diz: olha, eu virei como um ladrão, ou seja, o Filho do Homem, que é ele próprio. Eu voltarei, virei como um ladrão, ou seja, na hora em que menos estiverem preparados. Jesus aqui deixa claro que não será anunciada nem o dia nem a hora do seu retorno, do momento em que ele virá para julgar os vivos e os mortos, como ele mesmo anunciou a sua segunda vinda, o juízo final. Então, primeiro ele dá esse alerta para os apóstolos. Mas por quê? Aí Pedro pergunta: você está falando isso para nós, que te conhecemos, que te seguimos, ou você está falando para todos? E Jesus, ele dá a seguinte, ele explica a partir da parábola, mas qual é a resposta que a gente poderia dizer que Jesus deu a Pedro? Literalmente falando, ele diz: primeiro, eu estou falando para todos, eu virei para todos, porém, Pedro e demais apóstolos, vocês me conhecem. Portanto, se eu voltar e vocês não estiverem me esperando, vocês então terão um castigo maior do que aqueles, se não me conhecendo, não estiverem esperando. Jesus diz isso, olha: portanto, aquele que muito foi dado, ou seja, aquele que foi muito confiado, aquele que conhece o Senhor, muito será exigido. Mas aquele que pouco lhe foi dado, ou seja, que pouco conhece o Senhor, pouco será exigido.
O Senhor voltará para julgar todos nós, mas a nós que conhecemos, que caminhamos com o Senhor, a quem o Senhor muito nos deu, o Senhor nos exigirá, nos cobrará muito mais. Então, primeiro, Jesus diz, Pedro, é para todos, mas para vocês a exigência é maior. Por isso precisamos entender também, nós que caminhamos, se estamos na igreja, nós se conhecemos o Senhor, é maravilhoso viver com Ele. É maravilhoso saber que temos um Deus que nos ama, mas precisamos saber que muito mais nos será cobrado do que aqueles que mal conhecem a Deus. Eles que padecem da ignorância e sofrem por isso, não poderão ser julgados do mesmo modo que nós que conhecemos. Mas o Senhor aqui, Ele nos fala também do servo. E aqui nós precisamos entender que o servo, ele precisa ser aquele que verdadeiramente faz o que o Senhor lhe ordena. A palavra é muito clara. Tendo ali o Senhor que pede para o seu servo, faça isso, faça aquilo, cuide da criação, ou seja, cuide do meu território, e ele faz isso muito bem, o Senhor irá lhe confiar muito mais. O Senhor até, inclusive, diz, lhe confiará a administração de todos os seus bens. O que significa isso? O Senhor, quando voltar, nos chamará para o reino do céu, ou seja, nos chamará para com Ele reinar. O processo de estar com o Senhor, a comunhão eterna no céu é isso, é viver a vida de Deus, é com Ele reinar, com Ele estar, é sairmos da situação de servidão para a situação de comunhão perfeita com Deus, com o Senhor. Isso é o céu. Será nos confiado muito mais, mas aquele que sendo servo, o Senhor está demorando, porque Ele não disse a hora e nem o dia que voltaria, vai lá aproveitar os bens, maltratar os demais, este será castigado, terá de ser corrigido. O Senhor aqui Ele dá um outro ensinamento que infelizmente os irmãos protestantes ignoram. Essa passagem aqui ela é muito evidente ao tratar, por exemplo, do purgatório. Por quê? O Senhor diz que quando Ele voltar, ou seja, quando Ele voltar, aqui ainda estamos falando do juízo final, mas nós sabemos que existe um outro juízo, que é o juízo particular, que todos nós teremos assim que morrermos. A partir desse juízo particular, nós seremos julgados pelo Senhor. Não aquele juízo final que levará os salvos para o céu, mas o juízo particular que nos dará a condição de nos purificar. E a palavra é muito clara. Aquele que precisará ser purificado muito, será chicoteado muitas vezes. Aquele que fez aquilo que o Senhor ordenou, mas em algum momento não foi fiel, será chicoteado poucas vezes. Ou seja, aquele que será corrigido muito ou pouco. Assim é o purgatório. O purgatório é justamente a ocasião para os salvos se purificarem e adentrarem o reino do céu em uma condição de perfeição. Por isso, a palavra aqui é muito clara ao tratar desta situação de purificação que todos nós precisamos passar, se não nessa vida, a partir desta, nos purificando para a vida eterna. Em tudo precisamos entender o seguinte: precisamos ser fiéis ao nosso Senhor. Meus irmãos, a condição do servo é a condição da fidelidade. O Senhor nos dá mandamentos. Ame o próximo, ame a Deus, não mate, não roube, não calunie, etc. Não pecar contra a castidade, não mentir, enfim. São vários mandamentos, são 10 mandamentos que Jesus elevou ao estágio máximo da perfeição, dando o mandamento do amor a Deus e ao próximo, que resume toda a lei. Se nós formos fiéis ao que o Senhor nos pede, certamente iremos agradá-lo e viveremos com Ele no céu um dia. O Senhor voltando e julgando a todos nós, poderemos ser então surpreendidos, se nós não estivermos seguindo aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que o Senhor nos manda em seus mandamentos, na sua lei. Por isso, meus irmãos, precisamos ser fiéis ao Senhor. A fidelidade é o critério fundamental daqueles que querem servir a Deus. Por isso, eu convido você a refletir na sua vida de igreja, na sua vida familiar,
no seu relacionamento de namoro, no seu casamento? Você tem sido fiel? Fiel à vontade de Deus? Fiel aos seus mandamentos? A partir disso, então, precisamos entender, eu preciso ser fiel por quê? Porque eu tenho um Senhor. E a Ele todo joelho se dobra, a Ele toda vida deve estar inclinada, porque o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. E a Ele nós devemos render toda a fidelidade. Vamos ouvir essa canção, daqui a pouco a gente volta com mais programa Palavra Viva. Declaramos, Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia, aleluia. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Você que nos acompanhou no primeiro bloco, você está chegando agora, nós estamos refletindo a palavra do Evangelho de hoje. O Evangelho está em Lucas, no capítulo 12, nos versículos 39 até o versículo 48. Nós estamos falando de Jesus enquanto o Senhor da nossa vida. A parábola que Jesus apresenta é falando para os apóstolos que quando ele voltar virá como ladrão, surpreenderá a todos. Ou seja, não sabemos nem o dia e nem a hora
que ele vai voltar, mas Pedro pergunta, olha, você está falando isso para nós, para todos? E Jesus então conta a história do Senhor, que tinha servos, servos que obedeciam, servos que não obedeciam, servos que estavam esperando a sua volta, servos que não estavam esperando. E eu pergunto para você, meu irmão, como você, sendo servo do Senhor, servindo a Deus no seu dia a dia, você tem esperado por Ele? Você tem esperado, não se preocupando muito, vivendo a sua vida, deixando a vida te levar? Você, na verdade, não está esperando coisa nenhuma? Ou você tem procurado esperar, vivendo aquilo que Ele nos ordena, o amor que Ele nos ensina? É muito bom saber que tem pessoas que estão verdadeiramente esperando o Senhor voltar. Enquanto Ele não vem, nós então o visitamos, nós então vamos até Ele. Tem uma música bonita, acho que até do Padre Fábio, que diz assim, enquanto ele não vem, eu vou até Ele. Dizendo justamente isso, enquanto Ele não volta, enquanto Ele não retorna na sua segunda vinda, eu me coloco aos seus pés, eu vou até o sacrário, eu o visito. Este é aquele que verdadeiramente espera o Senhor, aquele que quer buscá-lo na Eucaristia, na Santa Missa, na adoração, na sua presença. Aqui na comunidade nós temos a graça de esperarmos o Senhor, vivendo com Ele na sua presença eucarística. Nós temos, além das celebrações que os membros participam diariamente, nós temos aqui na comunidade as 100 horas de adoração para Jesus. Aqui na nossa capela, no centro de formação, você que é aqui de perto, aqui de Divinópolis, pode sempre nos visitar aqui na Rua Espírito Santo 2200, aqui no bairro Alto São Vicente, onde fica o nosso centro de formação, e na nossa capela, de segunda-feira, às 8 horas da manhã, até sexta-feira, meio-dia, nós ficamos adorando o Senhor na capela, com Ele exposto. Essas são as 100 horas de adoração para Jesus. Assim a Missão Maria de Nazaré espera Jesus voltar na sua glória. Nós também esperamos Jesus voltar na nossa comunidade terapêutica, ajudando os jovens dependentes químicos que querem se libertar deste mal. Nós, da Missão Maria de Nazaré, procuramos esperar o Senhor também, evangelizando famílias, evangelizando jovens, através do Virote com Jesus, através dos Kairós, do É Possível Ser Feliz, do nosso retiro. Nós esperamos o Senhor voltar, procurando levar cada vez mais pessoas até Ele, para que outros também o esperem, porque é a vida eterna que nos interessa. Falava com os irmãos aqui, antes de gravarmos, que ter Jesus como o Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, e levarmos pessoas a conhecê-lo, essa é a grande alegria, é o sentido da nossa vida. Esses dias para trás, eu conversava com um amigo, e eu dizia para ele, olha, no momento de inspiração, eu falava com ele, olha, muitos têm como meta de vida se enriquecer. Outros têm como meta de vida procurar uma promoção. Outros têm como meta de vida ter uma família. Outros têm como meta de vida passar num vestibular ou num concurso. Eu tenho como meta de vida a santidade. É a minha meta de vida. Eu entendi isso. Muitos têm as suas metas. Não julgo. Mas eu tomei uma decisão na minha vida. E não dá para querer ser santo e ter outras e outras metas. Porque o Senhor diz, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais virá por acréscimo. Se concursos, se família, se promoções virão, meus irmãos, é consequência de uma única meta, de uma única escolha. Eu escolhi esperar o Senhor. Eu escolhi viver com Ele para sempre no céu. Olha, eu sei que se fosse hoje, talvez eu não estaria pronto. Talvez porque muitos como eu não estão prontos, é que o Senhor ainda não vem. Mas, meus irmãos, precisamos nos preparar. Porque ou Ele virá, ou nós partiremos, porque a morte é para todos. E que Ele possa olhar para a nossa vida com satisfação. Que bom seria, irmãos, se nós soubéssemos que Jesus está lá no alto do céu, tocando assim de ombro a Pedro, dizendo para ele, olha lá embaixo, tá vendo, Pedro? Ali tem um filho que me ama,
que me espera. Ali tem um filho, Marcelo, o Matos, o Valdo, você que está aí. Jesus olha do céu, olha para a sua vida e diz, olha, sua vida me agrada. Sua vida me agrada. Não vejo a hora de te encontrar aqui, face a face. Oh, meus irmãos, esse deveria ser o nosso sonho. Viver eternamente com o Senhor. Por isso eu convido você nessa oração a desejar isso comigo. Sei que estamos longe, eu e você, de vivermos essa espera plenamente, de agradarmos o Senhor em tudo que fazemos e somos. Mas eu convido você a se esforçar, a pedir a graça do Senhor agora. Senhor, eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Eu quero te ter como meu Senhor. Eu quero ser um servo autêntico, fiel às tuas promessas, ao teu mandamento, à tua lei. Eu quero te amar acima de tudo. Eu quero amar o meu próximo, assim como me amo. Eu quero, Senhor Jesus, viver para o Senhor de verdade. E eu quero que a minha vida agrade a Ti, para que quando eu for até o Senhor ou quando o Senhor vier até mim, possa ser para sempre, possa ser eterno, possa ser um encontro maravilhoso. Por isso, Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti agora. Nós nos colocamos prostrados, com o coração rendido à Tua presença, ao Teu senhorio. Venha reinar, Senhor, sobre a nossa vida, para quem sabe um dia possamos juntos estar no reino do céu. Aleluia, aleluia, aquele que governa para sempre, aleluia, 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 declaramos Jesus é o Senhor. Vamos colocar então diante do Senhor a nossa vida. Vamos chamar a Deus de Pai, Ele que é a autoridade maior sobre a nossa vida de filhos. Vamos pedir ao Senhor também que nesta oração Ele possa nos introduzir ao seu reino de paz, de amor. Vamos pedir ao Senhor que nesta oração Ele possa verdadeiramente reinar sobre a nossa vida, sobre tudo que somos e temos, assumindo o trono do nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, meu irmão. Ele é o Senhor da nossa vida, é Jesus. Ele que quer reinar sobre a nossa história, para que com Ele possamos então viver eternamente um dia. Amém? Quero convidar você a divulgar o programa Palavra Viva, a divulgar a comunidade Missão Maria de Nazaré, a conhecer o conteúdo de formação que nós temos aí disponível no YouTube, tá ok? Então conheça a comunidade, conheça os nossos projetos, também no mariadenazaré.com. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos do começo então, cantando para terminar o nosso programa. Até a próxima. Declaramos Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações,
veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia, aleluia, aquele que governa para sempre. Aleluia, aleluia, declaramos: Jesus é o Senhor. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas, assim, né? Eu não consigo, então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça por outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como, porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles, mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galerinha! O programa Agenda de Deus hoje está na palavra Colossenses 3, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. E aí eu te pergunto, meu querido, você tem cuidado das coisas de Deus, das coisas que Deus tem te confiado, da sua família, dos seus? Porque para cuidar, para buscar as coisas de Deus, essas duas coisas que Deus está pedindo para nós, buscar as coisas do alto e cuidar das coisas do alto, muitas vezes é preciso renunciar, é preciso deixar um pouco as coisas da terra, apagar as luzes das cidades para que a luz de Deus possa iluminar. Por isso, busque o alto, busque a Deus, busque a Jesus Cristo na sua palavra, porque essa é a agenda de Deus para nós hoje.